eu tenho uma ambição, e a minha ambição, como eu não posso fazer automóvel, é fazer um jornal. Eu, como brasileiro, eu fiquei muito chateado desse jornal ter sido feito na Espanha. Mas uma coisa que eu fiz num projeto anterior que eles pediram para só organizar o logotipo dos jornais, eu achei que essa seria a ocasião de você dar um status inicial para um logotipo de jornal mais ou menos diferenciado dos outros jornais e como ele deve ser, né? Por que nós não vamos começar com assinatura de jornal? Por que o jornal que é feito anteriormente, essa renovação, era feito com espacejamentos mal feitos e continuam com espacejamento pior ainda, não sei se foram os espanhóis que fizeram isso, todo esse marcado em círculo cinza são tipos de espacejamentos problemáticos. Agora, uma das preocupações é assim, por que tem um ponto no S? Porque eles me responderam, mas gramaticalmente tem que ter o ponto. Eu falo, tudo bem, gramaticalmente tem, mas numa assinatura não tem que ter, porque ninguém vai ler SP, que não são duas vogais, como uma palavra. Além do ponto, por que não diferenciar as iniciais dessa palavra Estado de São Paulo para dar um enfoque não estático, etc. Agora, ela longa demais, é muito agressiva. Centrada, além de ser autoritária, etc., é muito reduzida. Então, faz assimétrica, né? Pode fazer assimétrica, entendeu? De uma maneira de dar uma diferenciação entre outros jornais, né? Então, é tudo isso, então, e inclusive esse ESP pode dar a palavra, uma nova palavra formada pela sigla. O ESP pode ser uma nova palavra. Então, isso aí, eles não estão pedindo, eu tô imaginando, porque eu já fiz isso no pedido deles, mas o departamento de merchandising achou que não podia tirar os pontos e tudo isso e não fizeram. E eu estou insistindo. Eles podem começar a mudar o jornal pelo logotipo e mais tarde, com as outras, não o caderno principal, mas com os outros cadernos, tentar dar um outro significado, um significado da nossa cultura. Tem muita gente que qualifica você e outras pessoas que trabalharam com você como designers cosmopolitas, que não estão preocupados com a identidade nacional. Não, nós estamos preocupados com a coisa, só que não estamos preocupados com a identidade nacional, apegando com coisas dos índios, porque isso nós perdemos o trem, entendeu? Não tem sentido nenhum você passar para culturas indígenas ou assim uma cultura que ainda o México apresenta, porque a cultura do México é tão presente em toda a cultura universal que basta você fazer o ícone de um elemento azteca que você reconhece de onde é, do que é. Agora, aqui do Brasil, o que você faz? Todos os jornais aqui no Brasil, a Folha tem aporte alemão, o Globo tem aporte americano, o Estado de São Paulo tem aporte espanhol, tá certo? Por que não se faz aqui no Brasil isso aí? Nós temos profissionais que podem fazer isso aí, com um jeito brasileiro de fazer jornais. Então, qual é o dado local que entra? Vamos supor, você está num jornal, você tem o diagramador, você tem o designer, você tem todo mundo, as máquinas são todas estrangeiras, os diagramas... Sim, mas a maneira de você fazer, falar e visualizar. Então, isso tem que ser nossa maneira de falar. É uma voz própria, não é nenhum... Uma voz própria. Nós temos agora uma cultura de tipografia, vamos dizer, que você usa como corporativa, uma tipografia como é esse do Wise, que foi feito pelo... Rodolfo Capet. Rodolfo Capet, que foi um aluno da ESD. E ele fez uma cultura, uma letra brasileira. Ele não copiou nenhuma letra americana, da Telefônica, ou qualquer coisa assim. Ele fez uma letra brasileira para resolver um problema de ler. Isso deve ser feito no jornal. Entendeu? O jornal deve traduzir esse tipo de coisa.
Quando você vê, por exemplo, a história dos jornais, porque quando a gente estuda tudo isso aqui, a gente tem que saber a história dos jornais, como é que os jornais foram feitos, como é que evoluíram, o que significa a tipografia em jornal. Em cada país, os americanos, os alemães, eles têm um comportamento diferenciado. Você vê, alemães, por exemplo, não usam fotografia, né, os americanos usam. Alemão aqui também usando fotografia, às vezes desenho, etc. Então eles têm, isso aqui é um jornal alemão, isso aqui é um jornal suíço, a gente percebe qual é o tipo de cultura que pode influenciar as outras culturas. E quando você vai, desde a história dos jornais, desde os primeiros jornais que apareceram, sempre refletiram a cultura do momento. Que é muito interessante ser como os jornais apresentaram essa queda do 11 de setembro e como o New York Times apresentou essa queda do 11 de setembro. Aqui, né? Tá. Então, o New York Times apresentou isso logo no segundo dia, quer dizer, no dia 12 de setembro, todo o enfoque e a paginação, uma paginação inclusive especial, cadernos especiais, muito bem feito, com uma paginação espetacular. Isso nos dias No seguintes. dia seguinte. Quando Amílcar de Castro reviu o projeto do Jornal do Brasil, ele se baseou em algum projeto estrangeiro? Não, o Almir de Castro fez realmente o primeiro jornal assim brasileiro, com características brasileiras, etc., com fotografias grandes, preto e branco na capa, como um jornal deveria ser feito, entendeu? Eu, ao mesmo tempo, fiz o Correio da Manhã, mas eu não fiz com a inteligência que ele fez, entendeu? Ele fez um jornal muito... E ele não começou pelo primeiro caderno, ele começou pelo caderno B, entendeu? Que era o laboratório do jornal. Nós temos que fazer assim, nós temos que fazer um jornal, tem que ser um laboratório. Eu fiquei pensando, depois daquela nossa conversa, se existe realmente uma identidade brasileira, porque nós sempre fomos um país colonizado. Mesmo os índios que vieram para cá trouxeram culturas de outras regiões, entendeu? De outras regiões que foram manifestadas aqui, foram mantidas aqui e tudo etc. Quando você me vê essa marca Brasil que a gente mostrou, certo? Aquela coxa de retalho, fala, não, é artesanato lá do Nordeste. Mas você pensa bem, não é só do Nordeste, é da Hungria também, é da Polônia, é da Bulgária, entendeu? É o mesmo tricô, tapetes... O mesmo colorido. O mesmo colorido, a mesma recorte de panos costurados, tudo isso, etc. A não ser que a matéria-prima seja diferenciada, mas o conceito é o mesmo, das origens feitas lá fora. Então, o que é a identidade cultural brasileira? Eu falei que a gente perdeu o bonde. Ele não perdeu o bonde. Ele nunca teve. Nunca teve. Quando eu vi, em janeiro de 2004, uma fotografia do Lula na Rússia, eu falei, que diabos é isso aqui? Quem vai entender National of All, governo federal, Brasil, do jeito que está escrito? O que representa isso? Então, isso aqui volta, dá um retorno a coisas figurativas, a coisas que nada significam como a identidade de um país, né? Nem por detalhes e nem pelo conjunto. Então, eu estou tentando, porque aqui no Brasil, você, para se comunicar com o governo, é muito difícil. Eu estou tentando de falar com eles para que eles usem alguma coisa mais ou menos tendo um significado desse tipo aqui, tá certo? Usando as cores brasileiras, porque o Brasil, o significado de Brasil é verde e amarelo, tá certo? Principalmente quando ganha campeonato do mundo, todo mundo sabe que verde e amarelo é o Brasil, entendeu? Com significados ascendentes, de direção, etc, etc. E tanto em preto e branco como em cores, né? E tanto em preto e branco como em cores, como linear.
nas reduções e a relação que isso deve ter com os próprios ministérios. Não ser maior do que os ministérios, porque a tendência atual é fazer do mesmo tamanho, né? Então, isso poderia ser uma possibilidade de uso nas 3 versões, em cores, em cinza ou traço. Isso aqui partiu de uma motivação, por eu ser brasileiro, de ver que no exterior é apresentado um elemento desse porte aqui, que isso me envergonha. O mais cansa falar, hein? O André cansa falar, hein? Cansa? Putz. E o Vi também, né? Bom, também longe de mim dizer o que é ótimo, perfeito, etc. Dentro do meu ponto de vista, dentro da minha experiência, é que eu posso dizer alguma coisa. Mas tudo que eu estou dizendo é para ser discutido também. Eu não quero, eu não tenho esse propósito arrogante de ser o dono da verdade. Eu quero é diálogo, como eu falei. Falta diálogo aqui no Brasil para discutir esse tipo de coisa. Quando a gente fala sobre essa sinalização, você mencionou do Calduro. Não é a Calduro, é a sinalização de São Paulo, entendeu? Que a gente sabe que Calduro que fez. Mas não é importante dizer que é do Calduro, nem é importante dizer do Itaú é do Alexandre Gomes, entendeu? Não é importante. É importante dizer se funciona ou não funciona dentro desse contexto. Se o resultado dela é adequado ou não é adequado, entendeu? A manutenção é possível, é viável, como é que pode ser feita, etc. Isso que é importante falar, né? Isso que é importante discutir. Eu espero que depois dessas manifestações, que às vezes parece muito agressiva, mas eu espero que haja um diálogo mesmo. Deve haver. Mas nesse caso o diálogo é entre quem e quem? Prefeitura, publicitários, arquitetos? É a comunidade. A comunidade que tem que discutir. Nós todos temos que discutir isso. Não é só arquitetos, médicos, engenheiros, prefeitos. Nós todos temos que discutir. Porque isso afeta nós todos. Afeta qualquer um de nós aqui. Vamos até a Brigadeiro? Hein? Vamos até a Brigadeiro? Tem alguma coisa a ver? Não tem mais nada. Acho que a gente pode só fechar o passeio, a gente pega lá. Comer uma pizza lá, né?